Glória a Deus. Olhe para quem está do seu lado aí, diga para essa pessoa, diga: seja apaixonado por Jesus. Amém? Tem alguém apaixonado aqui que pode dizer aleluia? Aleluia. Toma o seu lugar em nome de Jesus. Quando nós amamos alguém, obrigado, Wagner. Quando nós amamos alguém, nós fazemos de tudo por essa pessoa. Pense em alguém que você ama aí. Fora Deus, Deus é ao concurso, todo mundo ama, amém? Fora Deus, quem é a pessoa que você ama? Quem é que você ama? Fora Deus. Eu estou triste, mas eu estou vivo, hoje tem. Irmãos, quando nós amamos alguém, nós fazemos de tudo por essa pessoa. Nós fazemos de tudo por aqueles que nós amamos. A gente maltrata quem a gente ama, sim ou não? A gente ignora quem a gente ama, sim ou não? A gente faz mal para quem a gente ama, sim ou não? Nós desprezamos quem nós amamos, sim ou não? Não! Pelo contrário, nós fazemos de tudo para aquela pessoa que nós amamos se sinta feliz, se sinta alegre. Eu vivo para fazer a minha esposa feliz. Eu amo quando ela está alegre. Por quê? Porque eu a amo. Eu amo trabalhar na igreja, para a igreja. Porque cada coisa que a gente faz aqui, eu posso ver nos olhinhos de cada membro, de cada discípulo, a alegria de ver esse lugar sendo transformado, esse lugar sendo tomado pela presença de Deus. Quando a gente ama, nós fazemos de tudo para que a outra pessoa se sinta bem, se sinta feliz, se sinta alegre. É claro que algumas pessoas são diferentes de outras. Eu sou diferente do Luquinhas, que sou diferente do Horta. Mas eu sei quando querem me agradar. Eu sei quando querem que eu me sinta feliz, alegre. Tem algumas pessoas que necessitam de atenção o tempo todo, necessitam de um tempo de qualidade. Não importa você estar junto com a pessoa, sentada no sofá, assistindo o filme que ela quer, não basta, ela quer atenção total. Tem gente que é assim: eu quero um tempo de qualidade. São as linguagens do amor, E eu sei que quando eu estou com a minha esposa, ela tem todas as linguagens de amor, ela quer tudo. Não é só um tempo de qualidade. Algumas pessoas gostam de receber presentes. Tem alguém que gosta de receber presente aqui? Quem se sente amado quando recebe um presente, levanta a mão. É você, eu sou do seu time. Quando eu recebo um presente, eu sinto que estão me amando. Por quê? Porque também é uma linguagem de amor. Outras valorizam um elogio. Quem gosta aqui de ser elogiado? Muito bem, parabéns. Você é muito eficaz, você é excelente. Não existe ninguém como você. Isso mesmo. E acaba encorajando a pessoa. É outra linguagem de amor. Palavras de afirmação, palavras de encorajamento. Outras preferem um ato de bondade na sua direção. Eu lembro quando eu queria agradar a Samara, eu lavava os banheiros de casa. Não é, amor? E na outra casa que nós morávamos tinha 5 banheiros. 5 banheiros, irmãos. Pensa se é amar ou não é. Por quê? Porque eu não lavo o banheiro de qualquer jeito, jogando água. Eu abaixo, eu esfrego, eu enfio mão na privada, lavo, dou um trato, fica maravilhoso. Você pode até tomar água do vaso, se quiser. Mas tem pessoas que um ato de bondade na direção delas
ela vai se sentir amada. Isso aqui, ó, quantos aqui são casados, digam amém. Talvez isso seja grande dificuldade sua no teu matrimônio. A maneira como você recebe amor não é a mesma maneira que o teu cônjuge quer receber amor. Talvez você goste de receber presente, mas a tua esposa gosta, sabe do quê? De tempo de qualidade. Então, vem para a próxima rede de famílias, que eu vou falar para o pastor Fabrício, pastor Ive, dar uma aula sobre isso para vocês. E aí você vai ver seu casamento, seu matrimônio, a sua união decolar de uma forma que você ainda não experimentou. Quantos creem e recebem, digam amém. Ok, isso eu estou falando para pessoas. E Deus, como é que você pode agradar a Deus? Como é que você tem a convicção e certeza de que você está alegrando o coração de Deus? Se Deus é ao concurso, se Ele é o primeiro na sua vida, se Ele é prioridade, como saber se você está alegrando o coração de Deus? Mais uma vez, quantos aqui amam verdadeiramente o Senhor? Digam amém. E o que você faz, o que você tem feito para Ele se sentir feliz e alegre? Pergunta para o irmão que está do seu lado, o que é que você tem feito? O tema da mensagem de hoje é: quando Deus se alegra com o seu povo. Tem um ponto de interrogação aí, né? Não, não tem. Quando Deus se alegra com o seu povo. E é isso que nessa noite Deus quer ministrar aos nossos corações, queridos. Deus quer se alegrar em nosso meio. Deus quer sentir felicidade. Ele quer estar feliz através da minha e da sua vida. Posso ver glória a Deus? Abra a tua Bíblia aí em Sofonias. Sofonias. Eu quero ficar olhando aqui de cima, quem vai abrir. E quem não vai abrir, eu já vou saber que não sabe se está na Bíblia ou se não está. Abra aí Sofonias. Antigo ou Novo Testamento? E aí? Sofonias. Ah, é uma das cartas de Paulo? Não, pelo amor de Deus. Sofonias. Pediram para que eu desse um tempo para as pessoas abrirem a Bíblia. Então eu vou dar 15 minutos para você achar Sofonias. Tem alguém que achou? Diga amém. Tem alguém que não achou? Diga misericórdia. Eu ouvi, então mais alguns segundos para você. Sofonias. Sofonias capítulo 3. Sofonias, um dos profetas menores. Sofonias capítulo 3, verso 17. Olha como a presença do Senhor restaura, irmãos. Eu estava tão chateadinho que quase que eu não prego hoje. Mas a presença de Deus nos restaura. Sofonias capítulo 3, verso 17. Tem um monte de gente falando: o que será que aconteceu? A pastora que fez mal para o pastor. Não, não é nada disso. Nesses últimos anos eu perdi minha irmã. Algumas semanas atrás eu perdi meu cunhado e meu sobrinho. Eu estou com a minha outra irmã internada no Japão. Uma bactéria, algo que a gente não consegue ver aos olhos nus, entrou no organismo dela. Eu mostrei a foto para o meu pai ontem, né, pai? Ele ficou chocado. Mas a minha irmã corre o risco de perder a perna. E se cortar a perna e a bactéria avançou, ela corre o risco de perder a vida. Mas não é isso que me deixa mais chateado. Porque a vida é um sopro. Hoje você está aqui, eu estou aqui, a gente pode morrer. Sim ou não? Sim. O que me deixa mais chateado é que quando minha irmã foi embora para o Japão, eu ainda
não tinha Cristo como Senhor e Salvador. E eu não tive oportunidade de falar, de conversar. Ela não teve oportunidade de ver as mudanças que Deus fez na minha vida. Ou seja, o que me deixa mais chateado é se a vida da minha irmã é ceifada. Para onde ela vai? Para onde vai alguém que não tem Jesus como Senhor e Salvador? É isso que me deixa agoniado. Mas a presença de Deus é tão gloriosa aqui nesse lugar. Posso ouvir amém? Que o Espírito Santo já disse para mim: fica tranquilo, eu vou preparar uma situação. É por isso que nós temos que fazer discípulos. Porque quando a gente não está, um discípulo pode estar. Então olha para quem está do seu lado e fala para ele assim, ó, seja discípulo. Vamos seguir aqui, Sofonias capítulo 3, verso 17. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio. A presença dele está com vocês. Poderoso ele é para salvar. E ele se alegrará em você, com o seu amor renovará. Ele se regozijará, ele se alegrará em você com brados de alegria. Eu posso ouvir um amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor para esse Deus que é o teu Deus? E aí, só para a gente entender um pouquinho, Sofonias, irmãos, foi um profeta cujo o ministério correu durante o reinado de Josias, que naquela época era rei de Judá. Isso aconteceu mais ou menos no ano 7 antes de Cristo. Sofonias, o profeta Sofonias, ele é mencionado na Bíblia como ele sendo descendente de Ezequias. Por isso ele ganhou a possibilidade ali de uma linhagem real. Ou seja, irmãos, o livro de Sofonias foi escrito durante um período de grande agitação política. Israel estava vivendo um tempo conturbado. Judá, principalmente, estava vivendo uma confusão religiosa. A Bíblia deixa claro que o Reino do Sul estava sendo ameaçado por grandes potências de outras nações estrangeiras, como a Síria, e depois, logo em seguida, pela Babilônia. Sem contar que internamente Israel também estava vivendo um grande conflito. Eles viviam um problema de idolatria, irmãos. A idolatria naquela época estava pairando. Além disso, sofriam grande injustiça social. E também uma corrupção, uma confusão moral na vida daquele povo. Josias, que estava reinando naquele momento, o rei Josias, ele iniciou então uma reforma religiosa, para tentar restaurar a adoração do povo, para tentar trazer o povo de novo para o norte, e eliminar de uma vez por todas a idolatria. E aí você pergunta para mim, pastor, o que é que nós temos a ver com o que estava acontecendo ali? Tudo a ver. Nós estamos vivendo, irmãos, nós estamos vivendo um tempo terrível, tenebroso. Nós estamos vivendo um tempo onde a política tem definido aquilo que nós devemos ou não devemos crer. A política se estabeleceu no mundo, trazendo caos. A moral das pessoas está sendo conturbada. Aquilo que é certo está errado, o que está errado virou certo. Tem tudo a ver. Idolatria pairando. Idolatria pairando. As pessoas hoje estão adorando pessoas, adorando imagens, adorando. E eu e você, nós precisamos nos atentar para restaurar
a adoração a Deus, a adoração ao Senhor. Quantos estão comigo? Quantos estão entendendo? Diga amém, dá um aplauso lindo para Ele. Eu não sei se você conseguiu abrir aí o livro de Sofonias, mas ele tem só 3 capítulos, irmãos. O primeiro capítulo fala sobre o julgamento de Israel, principalmente de Judá. O capítulo 2 chama o povo ao arrependimento. E o capítulo 3 fala sobre a promessa da restauração, a promessa da redenção daquele povo que havia se desviado. Só mais um detalhe, Sofonias ele foi contemporâneo do profeta Jeremias. E assim ele profetizou o caos, mas Sofonias também profetizou a restauração. E aí nesse texto, principalmente no capítulo 3, nós podemos extrair grandes considerações de como agradar, de como fazer aquele que nós declaramos amor se sentir alegre. Quantos aqui querem fazer que Deus se alegre com a tua vida? Digam amém mais alto que você pode. Ei, eu quero te dizer uma coisa, quando a gente faz algo por alguém, e esse alguém se sente feliz e alegre, você pede tudo, e você tem tudo com essa pessoa. Sim ou não? Marido, experimenta isso em casa. Faz o que você nunca fez para sua esposa, e você vai ter o que você nunca teve. Esposa, comece a fazer o que você nunca fez. Pode ser que você tenha o que você nunca teve. Um cartão fé. Agora imagina Deus. Imagina o poder de Deus. Imagina a suficiência de Deus. Imagina agora a majestade de Deus. Se você fizer com que Ele se alegre contigo, tudo que você quiser, Ele vai te conceder. Quantos querem saber como é que faz para alegrar o Senhor? Dá um aplauso lindo para Ele. Rapidamente, eu quero falar sobre algumas coisas. A primeira maneira de Deus se sentir alegre é quando Ele está no meio do povo. Deus fica feliz quando Ele está no meio do povo. Aí no versículo 17, na primeira parte, diz: o Senhor, o seu Deus, está no seu meio. Ou seja, a presença dEle está ali. Deus fica alegre quando Ele está no meio do povo. Eu não sei você, mas quando eu entrei aqui nesse lugar essa noite, eu pude sentir a presença do Senhor aqui. Tem mais alguém que sentiu a presença do Senhor? Tem mais alguém que deseja a presença do Senhor? Tem mais alguém aqui que está sentindo a presença do Senhor? Se tem, faz alguma coisa, aplauda Ele, sai correndo, faz alguma coisa. Ei, presta atenção numa coisa. Deus se alegra quando o povo permite que Ele esteja ali no meio. Deus se sente feliz e alegre quando o povo deseja a presença dEle. Não é porque tem uma grande banda ou porque tem um grande pregador, mas é a presença dEle. É a presença dEle, é a presença. É engraçado como a pastora Samara estava falando sobre a nuvem, que tem a ver com presença. E todas as nossas palavras se conectam em algum momento. Ou seja, irmãos, a primeira coisa, Deus se alegra quando Ele está no meio do povo. Sabe por quê? Porque a presença de Deus no meio do povo representa a restauração. Sofonias, quando escreveu esses 3 capítulos, o povo estava idólatra, ou seja, deixando de servir e viver como Deus queria. E aí, a presença dEle de volta, no meio do povo, trouxe restauração. Eu quero te dizer uma coisa, eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como estão os setores da sua vida. O que eu sei é que
Se você permitir a presença de Deus, Deus é suficientemente capaz de restaurar todas as áreas da sua vida. Só os que creem recebem, digam amém e dê um aplauso lindo ao Senhor. Sabe uma coisa que eu achei engraçado? O mesmo Deus, e se você ler esses 3 capítulos, você vai ver, o mesmo Deus que entregou Jerusalém nas mãos dos caldeus, e aí eles viveram um período muito amargo de cativeiro. O mesmo Deus trouxe o seu povo de volta, restaurando e colocando, Deus se permitiu se colocar novamente no meio do povo. Sabe por quê? Porque onde a presença de Deus está, nós podemos sentir uma fonte restauradora nas nossas vidas, irmãos. Sabe o que as igrejas estão precisando hoje? Presença de Deus. Sabe o que famílias estão precisando hoje? Presença de Deus. Sabe o que pessoas estão precisando hoje? Presença de Deus. Porque só a presença de Deus restaura. Essa é a maior necessidade nesses últimos tempos. Eu trouxe alguns dados para você ficar alarmado aqui, tá? Observem isso. Segundo a ONU, Organização das Nações Unidas, o Brasil está em primeiro lugar no ranking. O Brasil é campeão, está em primeiro lugar no ranking mundial de assassinatos. O Brasil ocupa o primeiro lugar no mundo, segundo a ONU. Segundo a ONU, o Brasil é o país, é a nação que mais comete assassinato. Sabe o que significa isso? 10% de todos os assassinatos que acontecem no mundo, acontecem aqui no Brasil. Bate no peito e fala assim: a minha terra. Bate, porque você tem mais cara de brasileiro que eu. Bate e fala: na minha terra. É na sua terra. Na sua terra que o sangue é derramado. É na sua terra, chamada Brasil, que se comete o maior número de assassinatos no mundo. Como brasileiros, nós tínhamos que nos envergonhar. E como crentes, nós tínhamos que nos humilhar. Porque não é possível um lugar onde você e eu servimos a Deus ter tanto derramamento de sangue, afastando assim a presença dele no nosso meio. Olhe para quem está ao seu lado e diga para ele assim: ó, mude a história dessa nação. Sabe o que acontece, irmãos? A gente acha que só o presidente da república vai mudar a história dessa nação. Não é. É um crente como você e eu que podemos mudar a história dessa nação. Nós mudamos a história da nossa nação, não é ocupando um cargo, mas sendo melhores dentro da nossa casa, sendo melhores dentro das nossas igrejas, sendo melhores cidadãos, sendo melhores pais, sendo melhores filhos, sendo crentes melhores. Tem alguém que está me entendendo, que pode dizer amém? Isso é o que a ONU diz, mas sabe o que a Bíblia diz? Salmo 31, 20. Apesar do mundo ter tanto assassinato e o Brasil ser o primeiro deles, Salmos 31, 20 diz que a presença, diga comigo presença. Só quem é crente diga presença. Só quem é apaixonado por Deus diga presença. Diz que a presença do Senhor é a nossa, é a minha, a sua segurança. Sabe o que significa isso, irmãos? A gente não precisa de uma política municipal, estadual ou federal que coloque um monte de policiais armados. A gente precisa de verdade, é de um monte de crente que deseja presença, porque onde a presença do Senhor está, nós temos segurança. Você pode dar um aplauso a Ele, em nome de Jesus. Você acha que para por aí? Segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, mais de 300 milhões de pessoas, 300 milhões, irmãos. O mundo não tem ainda 8 bilhões,
tem 7 alguma coisa. Mas pelo menos 300 milhões de pessoas, 300 milhões de pessoas desenvolveram algum tipo de tristeza em seus comportamentos. E quer ficar mais alarmado? E o Brasil é o primeiro dos países da América com pessoas que desenvolveram algum tipo de tristeza nos seus comportamentos. Enquanto todo mundo está correndo atrás de dinheiro, riqueza, felicidade, alegria, o mundo... Esse Salmos 16 nos garante que a presença, pessoas desenvolvendo alguma síndrome, porque não tem a presença. Não são as circunstâncias que tornam alguém triste, não são as situações, não são os momentos, é a ausência de Deus. Porque o salmista aqui está dizendo que aonde tem presença, tem alegria, tem prazer, tem satisfação. Se você está me entendendo, diga amém, dá um aplauso lindo para ele. Pasmem! Você quer mais? O segundo país mais pobre do mundo, segundo esse órgão, sabe qual é? Não preciso nem falar, né? Não vou falar porque é decreto, mas você já deve saber. É isso mesmo. Segundo lugar no ranking dos países mais pobres, não é a África. Pasmem, é o Brasil. O Brasil só perde para a Índia em relação à pobreza. O IBGE, em 2022, diz que os 69% dos brasileiros eram pobres. Meu Deus! 69% eram pobres. E quer ficar mais irritado ainda? 30% desses 69% estão abaixo da linha da pobreza. E 8% estão em situação de miséria. Isso são os dados. Mas sabe o que a Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 12, versículo 7? Esse versículo nos adverte que é na presença, diga comigo presença. Só quem tem Deus, diga presença. Só quem ama o Senhor, diga presença. Nos adverte esse texto de Deuteronômio, que é na presença do Senhor, é só na presença dEle que nós teremos provisão para nossa casa. Sabe por que tem tanta gente passando necessidade abaixo da linha da pobreza? Porque não tem a presença. Então olha para quem está do seu lado e fala assim: valorize a presença. Um último dado que eu quero dar para você, porque talvez você não acredite na Bíblia, então você tem que acreditar em dados de organizações mundiais. Segundo, mais uma vez, a OMS, 25%, ou seja, 1/4 da população mundial está cansada, está estressada. Sabe o que significa isso? A cada 4 pessoas tem uma pessoa assim. Se você contar 1, 2, 3, 4, dessas 4, uma pessoa está assim. Uma pessoa, no meio de 4 pessoas, estão desenvolvendo o cansaço. Tiram férias, não resolve. Trocam de emprego, não resolve. Vão fazer outro, não resolve. E aí a gente pergunta por quê? A Bíblia explica, Êxodo capítulo 33, verso 14. É a presença, diga comigo presença. Só os crentes digam presença. Só quem é apaixonado por Deus diga presença. Esse texto nos garante que somente a presença do Senhor é que nos dá descanso. Tanta gente estressada, cansada, pode tirar férias, pode mudar de emprego, pode fazer o que quiser, porque a palavra de Deus está nos
exortando. É a presença, só a presença que vai trazer descanso. Irmãos, é o senso da presença, é a sensação da presença de Deus, que vai trazer alento para os nossos corações, que vai trazer esperança para as nossas vidas. É a consciência dessa gloriosa presença que nós estamos falando aqui, e que é palpável, que a gente pode sentir, é que vai aquecer os nossos corações e que vai reavivar a nossa alma. Se não tiver presença, se não tiver a presença dEle, não tem como vencer esses dados. Eu quero ler só 2 versículos. Levítico capítulo 26, verso 11 diz o seguinte: olha só o que Deus falou para o povo: eu vou estabelecer a minha habitação no meio de vocês, vocês terão a minha presença, e eu de forma alguma vou rejeitá-los. E ele continua dizendo: andarei entre vocês, eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Tem alguém aqui que aceita esse decreto? Deus quer ser o seu Deus, Ele quer andar no seu meio. Tem alguém que aceita isso, que pode dizer amém, que pode dar um aplauso, que pode fazer alguma coisa? É engraçado, né? Não, a presença de Deus está em todos os lugares, sim ou não? Não! Lê do engano você achar que Deus está presente em todos os lugares. Não está. Deus está presente aonde Ele quer estar, não é onde você acha que Ele está. Deus não está presente aonde Ele não quer estar. Ele até poderia, mas Ele não está. Mateus capítulo 18, verso 20 diz que onde estiverem reunidos 2 ou 3 em nome dEle, ali Ele se faz presente. Sabe por que eu tenho convicção de que o Senhor está aqui? Sabe por que eu tenho certeza da presença do Senhor aqui? Porque eu tenho certeza que pelo menos 2 pessoas estão aqui por Ele. Esse pessoal está. Vou dar mais uma chance. Sabe por que eu tenho convicção que o Senhor vai fazer maravilhas nessa noite? Sabe por que eu tenho convicção de que nós não vamos fazer parte desse censo? Porque a presença de Deus está aqui nesse lugar. Se é verdade, dá um aplauso lindo para Ele em nome de Jesus. Eu preciso ir para um próximo tópico, mas eu preciso te dar um alerta. Olha aí para o abençoado que está do seu lado e fala assim: ó, abre os ouvidos agora. Fala para ele: abre os seus ouvidos. Olha só que Jeremias 29 está dizendo acerca da presença: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Sabe como que você faz para ter a presença? É buscar o Senhor de todo o seu coração. Não é buscar o Senhor de domingo, mas é buscar o Senhor em todo tempo, em todo lugar, a qualquer momento. E aí Isaías 55 traz um alerta para você, abençoado, para mim. Isaías capítulo 55, verso 6: busquem a presença enquanto se pode achar. Sabe o que significa isso? Chegará um tempo que você vai bater e a porta não vai abrir. Chegará um tempo quando você vai gritar e não vão te ouvir. Chegará um tempo quando você vai querer buscar e não vai encontrar. Isaías 55, 6 diz: busquem a presença enquanto é possível achá-la. Clamem por Ele enquanto Ele está perto. Vai chegar uma hora que a nuvem vai passar. Vai chegar uma hora que a coluna de fogo vai passar. E você não terá. Então olha para quem do seu lado e fala assim: ó, abra os olhos, irmão. Primeira coisa, Deus se alegra quando Ele está no meio do povo. Deus se alegra quando Ele opera a libertação. É o segundo ponto. Além dele estar no meio do povo, isso já é motivo para Ele se alegrar com a tua vida. A segunda coisa que nós aprendemos
é que Deus se alegra quando o povo permite que Ele opere libertação. Aí no versículo 17 ainda, na parte B, diz que esse Deus, Ele é poderoso para salvar. Diga comigo, salvar. Fala mais alto, fala salvar. Ei, presta atenção numa coisa. Não tem nada, absolutamente nada, nenhuma situação que seja tão adversa, que Deus não possa reverter. Entenda algo, irmão. A tua vida não está boa, você está enfrentando dificuldade, adversidade, não tem nada que Ele não possa reverter. Pastor, mas eu estou sofrendo. Pastor, mas está doendo. Pastor, ei, não tem nada que esse Deus não possa reverter. Sabe por quê? Não é porque você é bonzinho, não é porque você é legal, não é porque você faz alguma coisa, é porque Ele é todo poderoso. Ele é poderoso, Ele é poderoso, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que você pensa, aquilo que você deseja. É Ele, não tem a ver com você, não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. É o poder dEle, e Ele se alegra em agir em nosso favor, irmãos. Deus se alegra quando Ele opera com libertação na vida, na direção do seu povo, dos seus queridos. Êxodo capítulo 14, verso 13. Eu não vou ler o texto que a gente já está passando da hora. Êxodo 14, verso 13 e 14, diz o seguinte: que o povo de Israel estava sendo perseguido pelo exército do faraó. Lembra disso? Lembra dessa história? O povo estava cativo no Egito, e aí eles saem do Egito, e aí eles chegam de frente para o Mar Vermelho, e eles ficam sem que situação é aquela? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Foi aí que nasceu a expressão. Se eu correr o bicho pega, se eu ficar o bicho come. Eles saíram do Egito, chegaram de frente para o Mar Vermelho, falei, e agora? E agora? Deus dividiu o mar. Você tem noção disso? Abriu o mar para que eles pudessem passar em seco. Deus se alegra quando está no meio do povo, quando Ele opera libertação. O povo estava cativo, mas o povo permitiu que Deus agisse. Simplesmente abriu o Mar Vermelho, e eles puderam passar em seco. E quando o exército de Faraó veio atrás para tentar alcançar o povo de Deus, o mar se fechou, engoliu e afogou todo mundo. Você pode dar um aplauso a esse Deus poderoso? Lá em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 17, conta uma história que o rei Josafá estava enfrentando uma união, uma coalizão ali de algumas nações que estavam tentando lutar contra eles. Mas aí Deus aparece, e já que estava no meio do povo, Ele falou o seguinte: fica tranquilos, eu vou lutar essa batalha, e eu vou garantir a vitória. Sabe o que aconteceu, irmãos? É mais ou menos o que está acontecendo com Israel hoje, ou que já aconteceram algumas vezes. O Oriente se levanta contra um país de nada, mas Deus tem uma promessa para o país e fala assim: fica tranquilo, vocês não vão perder nenhuma batalha. Sabe o que é isso? Deus se alegra quando Ele está presente e quando Ele opera libertação. Tem alguém que pode dar um aplauso ao Senhor, esse Deus poderoso? Lá em Isaías 43, verso 2, Deus mais uma vez assegura a Israel, ao povo, que através da presença dEle, eles teriam proteção, e que Ele livraria o povo das mãos do inimigo. O texto fala de tempos de adversidade, de dor, de sofrimento, mas garantiu que eles não seriam destruídos. Sabe o que significa? Você pode estar até sendo amassado, você pode até estar sendo massacrado, você pode até estar sofrendo o que você nunca sofreu, mas existe uma palavra sobre a sua direção, sobre a tua vida. Você e eu, nós não seremos destruídos. Se você aceita, dá um aplauso a Ele.
Hoje eu estava crente, viu? Hoje eu estava crente, preparando essa palavra aqui, irmãos. Daniel, capítulo 3, verso 25. Conta a história lá daqueles jovens que foram lançados na fornalha. Lembra disso? Sadraque, Mesaque e Abednego. A palavra de Deus diz que eles foram jogados na fornalha. Não havia possibilidade deles saírem com vida. Mas Deus os protegeu. Quando eles olharam, não tinham 3, mas tinham 4. Porque Deus mandou um anjo ali para poder fazer com que eles não fossem ceifados. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus que tudo pode, o Deus que faz milagres, o Deus que não perdeu o tempo, noção. Ele continua agindo no meu e no seu favor, assim como aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego, que não foram consumidos. Eu e você também não seremos. Você pode dar mais um aplauso ao Senhor? Irmãos, gente, já acabou. Quem pode me dar 2 minutos? Levanta a mão, 2, 4, 6, 8. Irmãos, é impressionante isso aqui, ó. Esse texto que nós lemos nos dá direção para muitas coisas, Deus se alegra quando Ele está no meio do povo. Tem alguém que pode sentir a presença de Deus aqui, pode dizer amém? Mas Deus se alegra também, sabe com o quê? Quando Ele opera libertação. Libertação, irmãos. Olha aí para quem está do seu lado, vê se é liberto ou se ele precisa de libertação. Não fala, só olha. Hein? Eu vi o Almir aqui. Cadê o Almir? Olha lá, Almir. Você estava dormindo, Almir? Ah, não, né? Na nossa célula, o pessoal não me enxerga, né? Na nossa célula, um dia o Almir chegou na célula e falou assim: ô pastor! Ele fala baixo. Quem conhece o Almir aqui, ó? Né? O Almir fala baixo. Ô pastor! Fala! O que o senhor está fazendo aqui nesse condomínio? Eu falei, por quê? Esse pessoal não bebe mais, não fuma mais, agora só quer saber de comer. Aí eu falei para ele, Almir, isso é libertação. Não sou eu que faço, é o Senhor. E sabe de uma coisa, irmãos? Ele se alegra quando tem libertação no meio do povo. Cadê o bebum, ex-bebum? Cadê? Achei! Achei! Também na minha célula. Você viu como que minha célula é? É igual caverna de Adulão. Tem de tudo ali, irmão. Tem de tudo. Você está na igreja há quanto tempo, Cleverson? 1 ano e pouco, né? Você tem vontade de beber? Fala bem alto. Mais alto. Mais alto. Ó o homem, ó. Sabe o que é isso? Libertação. É libertação, irmãos. Deus se alegra quando está no meio do povo e o povo permite que aconteça libertação. Você pode dar um aplauso lindo para Jesus? Libertação. A libertação é algo que é notório. Não tem como a gente falar que é liberto se as nossas atitudes não comprovam isso. Então todas as vezes que alguém vê em nós alguma atitude, é porque está tendo libertação. Tem alguém que está me entendendo? Diga amém. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim, ó, seja liberto. Seja liberto sempre. Seja liberto toda hora. Seja liberto todo dia. Nós precisamos permitir que Deus nos liberte. Amém? Amém? Então olha para quem está do seu lado e vê se ele tem cara de alguém possuído ou liberto. Equipe, pode ir subindo. Meu Deus do céu, Deus se alegra. E o meu papel, o seu papel nessa vida é alegrar o Senhor em todo tempo, em todo lugar. Não são as circunstâncias. Não são as circunstâncias.
Mas é isso que faz Deus se alegrar com a sua vida, com a minha vida, com as nossas vidas. Você pode ficar de pé no seu lugar em nome de Jesus? Glória a Deus. Meu Deus, nós queremos somente te alegrar. O que nós queremos, meu Deus, é simplesmente alegrar o teu coração. Que o Senhor tenha prazer em nós. Que o Senhor tenha prazer através de nós. Eu tirei 2 dias esses dias. Fui lá para Olímpia. Esses vizinhos aí me chamaram para ir. Falaram, a gente paga tudo. Eu falei, então eu vou. Pagaram nada, ó o povo. Quando eu cheguei no lugar, veio aí o ex-cachaceiro, com uma latinha azul na mão, e falou assim, toma pastor, toma. Eu falei, misericórdia Senhor, é Antártica ainda. Eu falei, mas ele não ia me oferecer, sabe aquelas coisas, frações de segundos. E aí ele veio com uma tônica geladinha, toma pastor. Eu engordei 3 quilos em 2 dias. Porque era uma competição ali, irmãos, quem fazia coisa melhor. E eu ali degustando e provando, porque eu sabia que a presença do Senhor também estava ali. As pessoas olham para a nossa célula, né, e falam, ah, cambada. E era, viu? Na primeira vez que eu fui na casa do Miguel, que a Samara insistiu para eu ir, eu fui. Quando eu chego lá, Serjão, cadê o Sérgio? Está lá nos gaditinhas. Está vendo como Deus muda? Como Deus liberta? Quando eu cheguei na casa do Miguel, o homem estava com um copo desse tamanho, colocando energético e uísque. Aí eu falei, Samara, pelo amor de Deus, como é que você me chama para vir num lugar desse? Ela falou assim, calma, vai tudo virar crente. Viraram crente. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Meu Deus! Meu Deus! Entenda algo, irmãos, entenda algo. A graça do Senhor é maior do que qualquer pecado. E Ele tem prazer quando Ele opera com libertação. A minha pergunta para você é, o que é que Deus precisa te libertar hoje? Do que você precisa ser liberto hoje? Porque Ele não muda. Ele continua sendo o mesmo. E a terceira última coisa, sabe quando Deus se alegra? Quando você se alegra. Quando você se alegra, Deus se alegra. Na última parte desse versículo, diz que Deus, Ele vai se alegrar em você, com brados de alegria. Toda vez que você se alegra, Deus se alegra. Toda vez que Ele vê o povo dele feliz, Ele se alegra. A alegria de Deus no meio do povo, quando Ele vê a alegria no seu rosto, estampada no seu rosto, a Bíblia diz que Ele jubila. Sabe o que é jubilar? É estar mais do que feliz, é mais do que alegre, irmãos. Quanto mais o povo de Deus se alegra nele, não só nas coisas terrenas e passageiras, mas quanto mais nós nos alegramos nele, mais deleite, alegria o Senhor tem com o povo dele. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, você pode dar alegria para o Senhor? Você pode dar alegria para o Senhor? Deus se alegra com o seu povo, assim como o noivo se alegra com a sua noiva, irmãos. Quem é casado aqui, levanta a mão. Lembra lá no dia que você disse sim? Você não estava feliz pra caramba? Pois é assim, Deus se alegra com o seu povo, assim como o noivo se alegra com a sua noiva. Tem base bíblica para isso, Isaías capítulo 62, verso 4 e 5. Salmo 149, 4 diz o seguinte, porque o Senhor se agrada do seu povo, e Ele dá como recompensa salvação. Lucas 15, 7 diz, eu lhes digo, da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam se arrepender.
Sabe, todas as vezes que uma vida se rende a Jesus aqui, Deus se alegra. E aí a gente muitas vezes não consegue nem aplaudir. A gente precisa começar a se alegrar todas as vezes que alguém se arrepende e deseja Jesus como Senhor e Salvador. O desafio para mim e para você nessa noite é parar de sermos egoístas, pararmos de querer viver só aquilo que nos dá prazer, parar de viver para ficar feliz e começar a deixar o Senhor alegre, o Senhor feliz, porque quando nós conseguirmos isso, nada, nem tempestade, nem vento forte, nem fogueira vão poder nos consumir. Você pode levantar suas mãos? Meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós declaramos que o que nós desejamos é a Tua presença, é a presença do Senhor que faz toda a diferença. O Senhor tem liberdade para operar sobre as nossas vidas e em nossas vidas. Comece agora, por favor, a passear no meio de nós, Espírito Santo.